Visto isso, irmãos, vamos então ao livro dos Juízes. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor, fazendo a exposição do livro de Juízes, e nós estamos no capítulo de número 8. Vamos então abrir a Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 8. Nós então, irmãos, vamos encontrar ali o fim da história de Gideão. Nós temos acompanhado a história de Gideão já há 2 domingos. Nós passamos 2 domingos vendo, três domingos vendo a história de Gideão. E agora nós entramos no ponto final, nos últimos dias deste juiz chamado Gideão. A leitura que nós faremos, irmãos, é do capítulo 8, do versículo 22 ao versículo de número 33. Juízes 8, 22 a 33. Farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. O texto, irmãos, se dá logo após Gideão ter vitória completa sobre os midianitas. Vitória completa. Ele, não só pela graça de Deus, é Deus que venceu os midianitas por meio de Gideão, mas é Deus que venceu os midianitas. Lembra-se da luta do vale entre os povos do Oriente e os midianitas, os povos do deserto, como Deus despedaçou todos eles. Aí vocês se lembram que Gideão, junto com as tribos do norte de Israel, foram atrás dos 2 príncipes. Vocês se lembram? E depois, mais tarde, Gideão foi atrás dos 2 reis dos midianitas. E todos eles foram mortos. Então Deus fez com que, através de Gideão, a opressão sobre Israel fosse, de fato, destruída. Agora, veja o que acontece após a vitória que Deus deu ao povo de Israel com Gideão. Veja o que acontece agora. Então, está tudo em paz. Acabou a guerra. Os midianitas não são mais uma ameaça. Veja o que acontece agora. Versículo de número 22. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arcadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, que é Gideão, como nós já vimos, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos providos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Asbiezritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Vamos lá. Ó Deus santo e bendito, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos conduz à exposição fiel da tua palavra acerca dos últimos dias de Gideão, Pai.
e que teu Espírito aplique as verdades espirituais deste texto em nossos corações, ó Pai. Que saímos aqui edificados, cheios de tua palavra pelo poder do Espírito Santo. Conduza-nos, ó Pai. É o que nós te rogamos. Em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, como nós falamos anteriormente, a batalha é terminada. E pelo poder de Deus, Israel é vitorioso, por meio do quinto juiz, chamado Gideão, conhecido também, como nós vimos aqui, como Jerubbaal. Ou seja, você se lembra que quando Gideão, por ordem divina, derrubou o poste ídolo e o altar a Baal, os homens deram a Gideão o nome de Jerubbaal, que significa Baal que lute contra ele. Baal que lute contra ele. E no final da sua história de vida, nós vimos que Baal, essa falsa divindade, nada pode fazer contra Gideão, o servo do Deus vivo. É por isso que no final aí do texto você vê o autor de Juízes lembrando o nome que fora dado a Gideão, Jerubbaal, para dizer: Baal não prevaleceu contra o servo de Yahvé, porque Yahvé guarda os seus servos. Deus protegeu e guardou Gideão, de maneira que, como nós vimos, a sua vitória foi absoluta sobre os midianitas e os povos do deserto. E o que isso desencadeou? Diabo Marcos, meu irmão, presbítero Francisco, Sandra, minha irmã. O que a vitória de Deus sobre os midianitas por meio de Gideão desencadeou no povo de Israel? Uma vontade de fazer de Gideão rei de Israel. Veja aí o que nos conta o versículo 22. Olha comigo. Então os filhos de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós. A ideia aqui é que tu seja o nosso rei, tanto tu como teu filho, ou seja, a dinastia e o filho de teu filho. Por quê? Porque nos livraste do poder dos midianitas. Meus irmãos, desejosos de honrar a Gideão e aproveitar a sua liderança como herói nacional, vencedor dos midianitas, Israel então oferece a Gideão e os seus descendentes a posição de rei. Aqui, meus irmãos, há um movimento de Israel, como nós estamos vendo em Juízes, que cada vez mais o povo de Deus se deteriora, piora a sua condição espiritual. É isso que o livro de Juízes está dizendo a mim e a você. Está dizendo que quando o povo começa a se afastar de Deus e não volta, e não se volta logo, cada hora, em cada momento, em cada tempo que passa, a sua história piora. Aqui é um movimento constante de abandono de Deus. Veja, eles não entendiam em Israel que foi Deus que levantara Gideão, que foi o Senhor que lhes deu vitória. Eles honravam apenas o homem. Diz o texto aqui: reina sobre nós, como se Deus não estivesse reinando. Ora, irmãos, Deus estava sendo misericordioso e poderoso, Deus para com Israel. Israel, como nós vimos, Israel pecava, Deus mandava o castigo, Israel clamava e Deus, como todo-poderoso rei, ia e libertava o seu povo com misericórdia. Mas eles, todas as vezes em Juízes, não reconheciam como Deus bondoso e poderoso e davam a honra a homens, como no caso de Gideão. E aqui, a princípio disso, Gideão não tem culpa, como nós veremos aqui. Mas o povo de Israel constantemente se inclina a apostatar-se de Deus. Eles agem como aqueles ateus do Salmo 2, no seu versículo 3, onde dizem: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A Bíblia diz que os reis da terra e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, saiamos do domínio de Yahvé. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Meus irmãos, todo ímpio, de outrora e de hoje, proclama a mesma e terrível verdade: nós não queremos sobre nós o reinado de Yahvé. Todo ímpio que neste dia não está adorando o Senhor está proclamando a mesma coisa que proclamaram os israelitas, pecadores e não arrependidos daquele tempo de Juízes, e os ateus do Salmo 2 falam a mesma coisa. Nós não queremos o governo de Deus sobre nós, nós não queremos obedecê-lo. Então Israel aqui demonstra a sua apostasia para com Deus, querendo fazer de Gideão um rei sobre eles, como se o governo de Deus não bastasse.
Agora veja o que Gideão responde. E aqui ele responde acertadamente. Olha o versículo 23, olha comigo, vamos ser juntos? A resposta de Gideão, leiamos. Todos juntos, irmãos, por favor. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Gideão disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho fará. O Senhor vos dominará. E Gideão aqui estabelece, meus irmãos, o desígnio de Deus para com Israel. Deus deve reinar sobre o seu povo. Ele é o verdadeiro rei. Ele está no trono, como viu Isaías. O Senhor Deus está no trono, mesmo no ano da morte do rei Uzias. Meus irmãos, aqui nós vemos que Gideão estabelece o desígnio de Deus ao recusar a proposta dos israelitas. Deus estabeleceu Israel para governar sobre o seu povo, assim como Deus estabeleceu a igreja para governar sobre a sua igreja. Não é o pastor da igreja que governa em última instância sobre a igreja, não é o conselho da igreja que governa em última instância sobre a igreja, é Deus que governa sobre os pastores e conselhos e sobre a igreja. Deus está no trono, não só no trono do que consegue governar sobre o seu povo, mas no trono de todo o universo. Ele é o Deus de todo o cosmos, foi Ele que o criou, é dele, por meio dele e para ele. Deus é o Senhor de tudo. Mas Israel começa a mostrar o seu desejo de se governar por si só. Eles querem um rei. Essa aqui, meus irmãos, no texto de Juízes, capítulo de número 8, no versículo 23, é a primeira tentativa documentada de Israel em ter um rei. É a primeira vez na história de Israel que eles fazem menção de um rei humano. Eles olham para os outros povos. E é interessante isso, olha, veja. Eles veem que os reis dos povos são destruídos por Deus, como acabaram de ser os reis dos midianitas, pela mão de Gideão. Mas mesmo assim eles querem um rei. Veja como é duro o coração deles. Era duro o coração de Israel, como às vezes nosso coração é duro. Eles sabem que Deus é muito mais poderoso, que a vida com ele é segura, mas ainda assim querem viver como os homens que não têm Deus. Eles querem a semelhança desses homens, um rei para eles também. E Deus acaba concedendo, lembra? No livro de Samuel, mostra que a monarquia foi instaurada em Israel, foi instituída em Israel nos dias de Samuel, mas não porque Deus aprovara aquilo. Nunca foi o plano de Deus que houvesse um rei humano, mas Deus deveria reinar sobre Israel. Mas porque Deus é misericordioso, porque Deus havia feito uma concessão especial, Deus então deu um rei a Israel. E deu primeiramente o rei que Israel queria, que era Saul. Vocês se lembram como acabou? Sobre a derrota de Israel sobre os filisteus. Aí Deus diz: eu vou dar um rei segundo o meu coração a vocês. Ele levantou Davi, de onde viria o Cristo. Olha como Deus é bondoso. Era o erro de Israel pedir um rei, mas Deus é tão misericordioso que vai consertar o pedido. Vocês querem um rei? Vocês não querem que eu domine sobre vocês? O meu domínio sobre vocês é uma bênção. Ser dominado por mim, ser governado por Deus é uma bênção que alguém pode ter. É melhor do que ser livre. É ser escravo de Deus. Por isso que Paulo diz: escravo de Cristo. Eu, apóstolo, escravo de Cristo. É muito melhor ser escravo de Cristo do que ser livre de seus pecados. Mas Deus diz: vocês querem um rei, eu darei um rei a vocês. Só que Deus é tão bondoso que diz assim: eu vou dar um rei segundo o meu coração, e ele vos abençoará. Deu Davi, que prefigurava o rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, Deus consentiria com o pedido de Israel, não porque concordava com ele, mas porque ele fez uma concessão especial, sabendo da fraqueza do seu povo. Mas ainda não, a monarquia não havia sido instalada. Gideão nega o pedido e estabelece a verdade: Deus é que dominará sobre vós. Deixa eu lhes falar, meus irmãos, essa é uma profecia que há de ser cumprida no dia de Cristo, no seu retorno. Os homens hoje vivem como se Deus não governasse, mas o que Gideão disse aqui há de se cumprir: Deus governará. Deus dominará sobre nós. A Bíblia diz o quê? Que no dia de Cristo todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus dominará, disse Gideão, sobre vocês. Meus irmãos, olha só o versículo 24. E agora, meus irmãos, é muito importante essa transição do 22, 23 para o 24, o restante do texto.
Acontece algo aqui muito importante. O que é que está acontecendo aqui agora? Vai acontecer aqui agora. Gideão vai mudar o comportamento dele. Há uma discrepância agora do Gideão que nós conhecemos até aqui. Aquele homem temeroso, porém humilde, tinha uma fé pequena, porém verdadeira. Agora ele começa a abusar e aproveitar do seu status de herói. E embora tenha negado ser rei de Israel, começa a querer ter os benefícios de rei. Isso aqui é muito interessante. Ele não quer o encargo da monarquia para ele, mas ele começa, como todo homem falho, mesmo nós que somos crentes somos falhos, ele começa a querer os benefícios da glória dele. É um Gideão completamente mudado. Olha só, versículo 24. Disse-lhes mais Gideão: eu não quero reinar sobre vocês não, mas eu tenho um pedido para fazer. Dai-me vós cada um das argolas do seu despojo. Olha só como ele age como rei aqui. Está vendo esse rei de Marcelo, meus irmãos? Jorge, querido. Ele não quer o encargo de rei. Ele fala, olha, Deus é que domina. E ele está certo, Deus é que domina. Só que ele é um pecador como nós somos. Ele não quer o encargo, mas ele quer os benefícios. Porque de quem eram os despojos? Do rei. Eu quero os despojos de guerra. Olha só. Ele posa primeiro Gideão como alguém que, olha, não quero nada, não quero ser rei, olha, é humilde, né? Me dá os despojos aí. Olha como ele está lutando, como é um perigo isso aqui. Olha aí. Me dá aí os despojos de guerra, as argolas. Aí o versículo faz a explicação. Porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. A ideia de ismaelitas é uma referência aos povos do deserto, a quem Gideão, com o seu exército, derrotou. Então, os ismaelitas não eram propriamente descendentes de Ismael. É interessante isso aqui. Quando o texto usa o termo ismaelitas, o texto não está falando dos descendentes de Ismael. Não. De quem que está falando o texto? Os ismaelitas, descendentes de Israel, eram nômades que faziam comércio do deserto. Saíam do lado do outro vendendo coisas. Os ismaelitas, descendentes de Ismael. Todo comerciante do deserto recebeu o nome de ismaelitas. É por isso que diz aqui que os povos do deserto contra quem Gideão guerreou e venceu, eram chamados ismaelitas, não porque eram descendentes de Ismael, mas porque assim como os ismaelitas, eles faziam comércio no deserto, saíam de um lado do outro vendendo coisas, roubando coisas ali, tirando coisas ali e vendendo lá. Então eles tinham essas argolas. Quando Israel venceu a guerra, tomou os despojos, que eram também as argolas desses ismaelitas, desses comerciantes do deserto. Essa é a ideia. Vamos lá, olha aí. Em versículo 25, disseram eles ao pedido de Gideão: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediam foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua. Dentro do final do texto nós vimos que ele pegou dos cabelos esse adorno de meia-lua, lembra? E aí diz mais: e as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Meus irmãos, esses 1.700 ciclos de ouro equivalem, na nossa medida, a 20 quilos e meio de ouro puro. Era muita riqueza, era muita coisa. 20 quilos e meio de ouro puro, que foi aquilo que foi somado do que foi entregue a Gideão. Foi isso que Gideão pediu. Então veja, ele não quer reinar. Atenção, ele não quer reinar, mas ele quer receber ouro como os reis. Está vendo a discrepância? Eu não quero encargo. Não, Senhor rei sobre vós. Parece penoso. E é uma verdade. Ainda que Gideão tenha feito, não de maneira sincera, é uma verdade que ele disse: o Senhor é quem reina sobre vocês. Mas a intenção no coração de Gideão começa a se mostrar outra, que ele começa a querer o ouro que é próprio dos reis. Mas não é só isso não. Olha o texto, continua o texto. Versículo de número 27. Olha aí. Vamos ver juntos? 27, leamos. Desse peso fez Gideão a escola veio a ser o máximo.
irmãos, em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo de número 39, nós temos a descrição das vestes do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, meus irmãos, entre outras coisas, sua veste, era para possuir o sumo sacerdote uma estola, que era chamada estola sacerdotal. Era uma espécie de pano que era colocado pela parte de trás, no pescoço, e cobria o peitoral descendo. Era a estola. Só que a designação de Deus para a confecção dessa estola, que ela devia ser feita com um fio de ouro. É por isso que junta aí os ciclos de ouro de Gideão e ele faz uma estola sacerdotal. Então a estola sacerdotal era uma veste típica do sacerdote, do sumo sacerdote. E vocês se lembram o que ficava na estola sacerdotal? O texto de Êxodo diz, 39, havia uma bolsa na estola sacerdotal do sumo sacerdote, onde ele carregava duas pedras. Lembram-se? Urim e Tumim. As pedras Urim e Tumim, quando o sacerdote ia ser consultado pelo povo acerca da vontade de Deus, o que Deus queria do povo, o sacerdote tirava da estola, dessa bolsa que ficava no peitoral da estola, na parte de frontal da estola, ele tirava as pedras e jogava. E o Senhor falava por meio das duas pedras. Então o que Gideão faz? Ele, com este ouro, ele desce com fios de ouro uma estola sacerdotal para colocar em Ofra, que era a terra natal dele. Olha o movimento. O povo vem a Gideão e diz assim: governem sobre nós. Aí Gideão diz: o Senhor dominará sobre vocês. Só que eu tenho um pedido para vocês: me deem ouro, o ouro do despósito. Eu quero uma quantia desse ouro, 20 quilos e meio desse ouro. E eles dão prontamente. Aí Gideão diz assim: já que o Senhor vai governar sobre vocês, alguém precisa consultar o Senhor. Alguém tem que fazer o papel de sacerdote. E o sacerdote consulta o Senhor para que o Senhor domine sobre o povo através da Urim e Tumim. Então eu vou fazer uma estola. Através dessa estola sacerdotal, o Senhor nos dará resposta. E Ele dominará sobre nós. Então, a princípio, a intenção de Gideão, nesse caso, era boa. Só que lembra que Gideão não era sacerdote. Mas a época de Juízes é uma época muito nublada, porque o povo está começando a ficar muito longe de Deus. As pessoas que querem adorar a Deus, mas não sabem como. Gideão quer que Deus domine, mas ele faz uma história. Mas ele não era sacerdote, ó. Quem vai fazer uma história? Entendeu? Quando a igreja começa a abandonar a Deus e a sua palavra, ela começa a ser confusa na adoração. Tem pessoas que querem adorar a Deus verdadeiramente, mas estão adorando tudo de jeito errado, porque a palavra de Deus vai abandonar. É o caso de Juízes. Gideão quer fazer uma coisa, mas de boa intenção, mas tudo que está fazendo é errado. Tanto que a estola se tornou um laço para Israel. A prova disso é que a estola se tornou um objeto de idolatria. E o culpado foi Gideão, que até com boa intenção fez o que não era para fazer. Ele coloca a estola em Ofra. Por que em Ofra? Não era porque era a terra natal só de Gideão. É porque foi em Ofra, na sua terra natal, que Deus apareceu a ele a primeira vez. Então ele falou assim: para que Deus governe sobre nós e ele seja consultado, já que ele apareceu na minha terra natal, eu vou deixar a estola lá. Porque ele aparecendo de novo lá, eu o consulto com a estola. Mas a estola se tornou um laço não só para Gideão, mas para com a sua casa. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós, como chefes do lar, homens, chefes do lar, cabeça do lar, juntamente com nossas esposas, que são nossas queridas e benditas auxiliadoras, não conduzimos nosso lar em adoração correta, isso pode ser um laço para a nossa família. O capítulo 9, que nós veremos, se Deus quiser, posteriormente, no domingo que vem, vai falar do filho de... O texto aqui cita esse filho, Abimeleque, um dos filhos de Gideão. O que ele fará em Israel é sem precedentes. Ele vai matar os próprios irmãos dele e vai dizimar com violência muitos de Israel, porque Gideão errou na adoração a Deus, mesmo com boa intenção. Às vezes pais têm boas intenções para os seus filhos, mas as boas intenções deles estão de fora da Bíblia. Isso é um laço para a família, como foi para Gideão. Gideão era um crente, ninguém duvida disso. Mas até mesmo o crente, irmãos, até mesmo nós, quando nós erramos, nós podemos pagar por isso. Haverá manchas e dificuldades com o nosso erro, a nossa falta de observância. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Mas com Gideão isso aconteceu. Veja mais, versículo de número 27. Voltando aí, nesse peso então de ouro, fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Versículo 28.
Agora o autor volta resumindo o final da batalha de Gideão, de Deus, de Gideão contra os midianitas. Olha, vamos ler juntos? Bem forte, hein? Me ajuda que vocês fazem muito bem, irmãos. Assim foram abatidos Essa é uma nota do autor do livro, falando do fim da guerra. Ele diz, então, assim que Gideão terminou a guerra, assim foram abatidos os midianitas, e aí vai dizer o texto, e nunca mais levantaram a cabeça. O que significa? E nunca mais se tornaram uma ameaça para Israel, nunca mais ameaçaram Israel, não tiveram força nisso. A ideia de levantar a cabeça, a pessoa está prostrada e não tem força para levantar. A ideia nunca mais eles se levantaram contra Israel. E aí o texto vai dizer assim, e Deus fez com que a terra ficasse em paz 40 anos nos dias de Gideão. Isso aqui é maravilhoso, irmão, sabe por quê? Aquele povo merecia ficar em paz. Eles já estavam mal, Deus lhes deu a vitória sobre os midianitas, já estavam abandonando a Deus, querendo que um rei humano governasse sobre eles, adorando, começando a adorar uma estola sacerdotal, fazendo daquilo um objeto de idolatria. Mas a graça de Deus é rica, e Ele abençoa até mesmo os maus. Deus deu 40 anos de paz àquele Israel rebelde, àquele Israel ingrato. Olha como Deus é bom, irmãos. Quem pode falar que o Senhor é mau? Quem pode falar que o Senhor é mau? Mesmo aqueles que não adoram, não temem, não agradecem, Ele concede bênçãos temporais, sabendo que esses homens nada mereciam da parte de Deus, nem mesmo bênçãos temporais. Por isso, amados queridos, Deus é muito bondoso. O homem é mau, Deus é extremamente bom. Ninguém pode levantar-se para Deus e reclamar da sua bondade. Deus é mau, Deus é bom até com aqueles que são maus. Como Jesus disse, nosso Senhor, Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz de chuva sobre os crentes e até mesmo os ímpios. Vamos mais? Olha o versículo 29. Versículo 29. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Aqui, André, a ideia, minha irmã Cristina, é que no final da vida, minha irmã Lucy, no final da vida, Gideão faz um movimento de reclusão. Ele acaba indo para um lugar mais distante e ficando recluso para o fim da sua vida. Ele sai das cidades mais movimentadas e se estabelece num lugar mais inabitado, num lugar mais tranquilo. Essa é a ideia. Então ele vai e retira-se de Jerubaal e habita em sua casa. Ele deixa de estar no meio do povo de Israel. Versículo 30. Teve Gideão 70 filhos, todos providos dele. Por quê? Porque tinha muitas mulheres. Está vendo que Gideão está vivendo como rei? Está vendo aí? Ele não quis o encargo direito, mas ele quer as benesses. Ele pediu os despojos, ele tem um harém, ele tem muitas mulheres, ele tem até mesmo uma concubina. Olha aí o versículo de número 31. A sua concubina, ele tinha uma concubina. A sua concubina, que estava em Siquém, então olha só, irmãos. Ofra ficava ao sul de Canaã, pertinho de Jericó, um pouquinho acima de Jericó, mas é sul. Ficava ao norte de Jericó, mas ainda sul de Canaã. E Siquém ficava mais centro-norte, então ele, no mapa ele tinha que subir para Siquém, onde estava a concubina dele. Então ele tinha mulheres até fora da terra dele, mulheres em outros lugares. Então veja que Gideão queria viver como rei, tinha riqueza, os despojos de guerra, o povo deu a ele, tinha muitas mulheres. Lembra de Salomão? Olha o contraste com Salomão, a semelhança, melhor dizendo. Então veja agora, a sua concubina que estava em Siquém, ao norte de Ofra, lhe deu também à luz um filho. Ele pôs por nome Abimeleque. Olha, meus irmãos, Gideão teve 70 filhos, mas a Bíblia vai destacar desses 70 um apenas, porque é este único filho de Gideão que é destacado dentre os 70, é que importa para a continuação do relato, porque é desse Abimeleque que falará o capítulo 9. É ele que, numa história terrível, irmãos, é ele que vai se levantar e se colocar como rei sobre Israel. O que o pai dele não quis,
mas sonhou no coração, tendo as benesses, ele vai fazer a força, Abimeleque. Abimeleque vai se levantar e vai à força, com sangue e violência, reinar por um determinado período sobre Israel. Então é por isso que a Bíblia destaca, dentre os 70 filhos, este Abimeleque. É por isso que fala da concubina, que morava em Siquém, com a qual teve um filho, e Gideão colocou o nome do filho de Abimeleque. E você sabe, irmão querido, nós sabemos por acaso o que significa Abimeleque? Abimeleque significa meu pai é rei. Olha o nome que Gideão deu ao filho dele. Meu pai é rei. Então Gideão, ele pode ter publicamente recusado, mas no coração ele queria muitas benesses de rei. No seu coração ele se exaltou. Publicamente ele quis ser humilde. Olha só, publicamente ele quis ser humilde. Não, olha, o Senhor domine sobre vós. Isso não é para mim não. Mas na vida privada dele lá, ele queria todas as benesses de rei. Olha o texto, continuando. Versículo 32. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Esse termo, a maneira que o escritor de Juízes termina a narrativa da história de Gideão, traz indícios, segundo os estudiosos da Bíblia, segundo o que a Bíblia fala, que Gideão era um crente, tá? Crentes falham, até mesmo no fim da vida, mas não quer dizer que deixam de ser crentes, ok? Crentes falham. Irmãos, é bom não falhar, porque isso tem um custo para nós e para a nossa família, tanto que Gideão, a família de Gideão vai pagar por isso. Todos os filhos de Gideão serão mortos pelo enorme, né? A gente já vê isso no capítulo 9, porque Gideão falhou com o pai. Então não é bom falhar não, mas outra verdade é que mesmo crentes falham, e não quer dizer que Deus não terá graça a Deus. O término da vida de Gideão mostra que ele morreu em boa velhice. É porque um indício de que ele era um crente, apesar de suas falhas, ok? Vamos lá. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Asbiesquitas, que era a família de Joás, né? Pai de Gideão. Versículo 33. Morto Gideão, olha aí o que aconteceu. Tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalaíns, e puseram, olha o que eles fizeram, e puseram Baal Berite por Deus. Baal, como nós já vimos, era a divindade dos cananeus, do povo de Canaã. Os povos de Canaã tinham como divindade Baal. Só que cada região dava um sobrenome a Baal. Baal Zebu, a gente já viu. E aqui no caso do povo de Israel, naquela região de Ofra, onde Gideão viveu e morreu, deram o nome a Baal de Baal Berite. Berite em hebraico, irmãos, e veja a ousadia desse Israel pagão. Baal Berite, a palavra Berite, Baal significa Senhor, que é o nome da divindade, Berite significa aliança. Blasfemando assim, indo ofendendo assim o Deus da aliança. Deus se apresenta como Deus da aliança, e eles pegaram o nome de Deus e colocaram numa entidade pagã, numa divindade falsa. Olha a ousadia desse Israel, irmãos. E a gente tem visto a mesma coisa hoje. Não se engane não. E Deus nos guarde aqui, porque nós somos também pecadores. Deus nos guarde. Mas nós temos visto igrejas, meus irmãos, idolatrarem a homens, idolatrarem o prazer sem Deus, o prazer mundano, idolatrarem, irmãos, e colocarem no culto ídolos que Deus não permitiu que colocassem, e dar a eles o nome de Deus, e dizer que é a Deus que estão adorando. Nós temos visto isso hoje. Essa bagunça, esse sincretismo aqui que nós temos, essa mistura de religiões aqui, nós temos hoje. Eles pegaram o nome de Baal e misturaram lá o Senhor da aliança, que é Yahvé, misturaram e fizeram uma coisa só. Nós temos visto isso hoje. O mundanismo entrando na igreja e dá-se o nome de mundanismo de evangelho. Dá-se o nome de idolatria pagã que escraviza, de liberdade do espírito. É o que estão fazendo hoje. Nada diferente do que fizeram os israelitas. E blasfemaram contra Deus. Olha a ousadia deles. Isso tudo faz um povo, meus irmãos, até dentro da igreja. Até dentro da nossa própria igreja pode acontecer. Deus nos guarde, até mesmo aqui. O pastor pode apostatar, blasfemar,
pode ser um herege, se tornar um herege. Se Deus não guardá-lo, os irmãos também podem. Se Deus não nos guardar, mas pegaram o nome de um ídolo e colocaram nele o nome do Senhor. Vejam o versículo. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalaíns e puseram Baal Berite, uma mistura de Yahvé com Baal, colocaram por seu Deus. Os filhos de Israel, olha só, irmãos, a gratidão. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livraram do poder de todos os seus inimigos ao redor. Não foi Gideão, por fim, que os libertaram, foi Deus, foi Deus que o fizeram. Eles não se lembraram de Deus, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Isso, o autor aqui no final, no versículo 35, já adianta a maldade que os de Siquém, parte do povo de Israel, faria com os filhos de Gideão. No capítulo 9, como eu disse, na liderança de Emelec, eles vão matar todos os filhos de Gideão. Então, eles não agradeceram a Deus, não se lembraram do Senhor, e também não foram gratos com a família de Gideão, mataram toda ela. Nós veremos isso, se Deus quiser, no capítulo 9 do ano que vem. Mas eu termino aqui, e agora vem o ápice do sermão, porque toda vez eu lembro isso a nós aqui, irmãos, porque eu lembro não só a vocês, mas a mim também, porque, como diriam os reformadores, e como ensina a Bíblia, o pastor prega ele mesmo. O pastor, primeiramente, prega ele mesmo. Ele prega para ele mesmo, depois ele prega para os seus ouvintes. Mas, irmão, sermão sem aplicação de nada vale. É só informação. Portanto, esse é o ápice do sermão. A gente tem que entender que o sermão começa bem, ele vai perdendo a força dele, e no final que fala, pouco importa. Não, é o contrário. O sermão deve ter um ascendente. Ser um ascendente até a aplicação. Porque tudo conduz à mudança da nossa vida hoje. Tudo conduz na Bíblia para a edificação da nossa vida agora. Por isso é tão importante nós prestarmos atenção no momento da aplicação. Eu começo então dizendo o seguinte: primeiro, irmãos, veja só, nós vemos aqui hoje como uma profissão de fé pode estar distante da praxis, da conduta. Como a nossa vida pública pode estar em discrepância com a vida particular. Gideão disse assim: o Senhor domine sobre vós, eu não quero ser rei não, mas ele vivia por rei. Ia lá dar uma olhada na vida dele. Riqueza, mulheres, colocou o nome do filho de meu pai é rei. Estão vendo, irmãos? Às vezes nós nos apresentamos diante das pessoas como pessoas humildes, pessoas desapegadas, mas lá na vida particular nós estamos sempre cobiçando, sempre tramando algo, sempre pensando mal. Como a profissão de fé pode estar distante da verdadeira conduta, da realidade. E nós vimos isso em Gideão hoje, e nós podemos estar vendo isso em nós mesmos também. A pergunta é: a sua confissão de fé condiz com a sua conduta? O que você demonstra e eu, o que nós demonstramos ser igreja, é o que nós somos em casa. Porque pode haver uma discrepância muito grande. Segundo, peçamos a Deus que nos dê graça e força para honrá-lo, tanto na adversidade como na bonança. Gideão, na adversidade, ficou firme com Deus, mas foram só as coisas melhorarem, e ele ser vitorioso e ser honrado, que ele se esqueceu do Senhor por um momento da sua vida, que ele conduziu, mesmo sem querer, a idolatria, desobedecendo a ordem de Deus. Há alguns que, quando as coisas apertam, se dedicam ao Senhor, mas é só vir a bonança, a tranquilidade, e eles se esquecem de Deus. Peçamos a Deus, meus irmãos, que o nosso comprometimento com Ele seja na adversidade e na bonança. Mais ainda, saibamos, olha só, saibamos que ter o necessário em vida é uma grande bênção, pois os extremos podem nos ser uma armadilha. A bonança, a honraria para Gideão foi um laço para ele. Por isso, façamos como o sábio Salomão, que escreveu assim, olha só o que ele escreveu em Provérbios, Salomão. Senhor, olha a oração dele. Senhor,
não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha eu a furtar e profane o nome de Deus. Que oração bendita! As pessoas sonham, ninguém sonha em ser pobre, mas a maioria sonha em ser rico. Sabe qual é o mesmo desejo que deveria estar na nossa alma? De não ser nenhum dos dois. Senhor, me guarda da pobreza, para que eu não venha furtar e desonrar o Senhor. Senhor, me guarda da riqueza também, para que eu não me esqueça de Ti. Não quer dizer que todo rico se esquecerá do Senhor, é óbvio, não é isso, a gente viu de manhã. Mas que a riqueza pode se tornar, quando nosso coração terreno nasce para nós, pode, então é melhor não ser rico. Olha só, é melhor não ser rico. Senhor, dá-me o pão nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Isso nos basta, ou ainda mais, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Terceiro e último, que o Senhor Jesus seja o nosso governante. Lembra o que Gideão falou? O Senhor domine sobre vós. Amém. Amém, Gideão. Que assim seja. Que o Senhor domine sobre nós. Irmãos, que todas as nossas decisões tenham o seu direcionamento do Senhor e o seu aval, e que jamais Deus nos entregue a nós mesmos. Você sabe o que pode acontecer de pior a alguém, irmãos? Sabe o que pode acontecer de pior a alguém? É Deus entregar esse alguém a si mesmo. Deus dizer assim a essa pessoa: governe-se por si mesmo. Eu vou deixar que você tome as suas decisões. E então, meus irmãos, a desgraça nos aguarda. Não há algo pior que Deus possa fazer com alguém do que deixá-lo ao seu bel prazer governar-se a si mesmo. Tanto que Paulo em Romanos diz assim, quando Deus enviou o juízo sobre os homens maus, diz assim: e Deus os entregou a si mesmos. A pior coisa que Deus pode fazer comigo é deixar de reinar sobre mim. A pior coisa que poderia fazer comigo é Deus dizer: você quer governar a si mesmo? Você não quer aprender minha palavra? Então eu vou deixar você por conta de você mesmo. É a pior coisa que alguém pode desejar. É o inferno já aqui na terra. É melhor ser escravo de Cristo do que ser um homem livre, um pecador. É melhor ser governado por Deus do que ser governado pelos pecados. Que Deus te abençoe e que Ele domine sobre nós. Amém. A mighty fortress is our God.